também, Pai querido. Ó Deus, a vida do pastor Sérgio, da sua família. Pai, em nome de Jesus, peço a Ti, ó Deus, que o Senhor possa de encontro à família de cada um dos Teus filhos nesta noite. É o que eu te peço, já te agradeço em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Amém, meus queridos irmãos. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Deus verdadeiramente tem cuidado de nós. Os nossos irmãos também na missão Jesus é o caminho. Que Deus em Cristo abençoe a vida de cada um de vocês. Queridos irmãos, é bom estar com vocês mais uma vez, mais uma noite, estarmos na presença do nosso Deus, porque verdadeiramente o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para todos sempre. Nós estamos aí nesse propósito, irmãos, de todos os dias estarmos assim fazendo uma live para trazer uma palavra de meditação para os nossos irmãos. Está sempre nos ajudando é o pastor Sérgio, o pastor Felipe, o Osmar, e nós também estamos aqui para estar trazendo uma palavra para os nossos irmãos. Então é muito importante, mesmo distantes um dos outros, mas nós estamos aí sempre ouvindo uma palavra da parte do nosso Deus. Os irmãos assim têm sempre trazido uma palavra boa, uma palavra de reflexão para nossas vidas. E eu tenho certeza, irmãos, que não vai ser diferente nesta noite, não porque vai ser a minha pessoa que vai estar trazendo uma palavra para os irmãos, mas é porque Deus é maravilhoso, porque Deus ele sempre tem uma palavra para o nosso coração. Amém? Deus em Cristo abençoe a vida de cada um de vocês. Sou grato a Deus pela vida de vocês, porque Deus, irmãos, como nós sempre temos falado, Deus ele tem nos guardado diante de tudo isso que tem acontecido. Verdadeiramente, Deus ele tem nos abençoado. Amém, queridos irmãos? Dito isso, irmãos, o propósito dessa live, irmão, é que infelizmente assim, irmãos, a gente não consegue fazer uma duração de tempo igual nós fazemos na igreja, de 2 horas, mais ou menos para nós trazermos uma palavra de reflexão, uma palavra de meditação para os nossos irmãos. Amém, queridos irmãos? Então eu quero já deixar uma palavra para vocês, que se encontra, irmãos, lá no livro de Lucas, capítulo de número 18, uma passagem bastante conhecida, e eu quero ler com vocês, amém? Lucas, abre aí, irmão, Lucas, capítulo de número 18. Depois nós vamos estar aqui meditando acerca de alguns pontos. Lucas, capítulo 18. Quero ler com vocês, irmãos, a partir do versículo de número 35. Em Lucas, capítulo 18, versículo de número 35. Irmãos, acharam aí? Diz assim o texto sagrado, irmãos. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: O que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse: Recupere a visão, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Amém, queridos irmãos? É um texto bastante conhecido de todos nós, texto que já vi muitas pregações acerca desse texto, eu creio que os irmãos também, passagem que nos traz assim um ensinamento muito grande. E eu quero falar com os irmãos acerca de 3 lições, irmãos, somente 3 lições que nós extraímos desse texto que nós acabamos de ler.
Amém? Queridos irmãos, a Bíblia aqui, ela não nos revela qual que é o nome desse mendigo. Fala acerca de Bartimeu. Mas nós precisamos entender, irmãos, que Bartimeu não era o nome desse cego. A palavra Bartimeu, o Bar quer dizer filho e Timeu. Então quer dizer que esse homem cego, ele era filho de um homem chamado Timeu. E não está aqui escrito na Bíblia, irmão, isso, mas segundo alguns historiadores, nos informa que esse jovem, esse homem, ele era filho de um homem que fazia parte, vamos dizer assim, do exército de Roma. Um homem que ele se revoltou contra a autoridade romana e pelo fato dele ter se revoltado contra o Império Romano, segundo alguns historiadores, nos informa que esse homem ele foi capturado e perdeu a sua vida. Mas para deixar como exemplo para a sociedade, para que aquelas pessoas elas não se voltassem contra Roma, foi pego esse jovem e os seus dois olhos foram arrancados e foi lhe dado uma capa para que ele pudesse viver mendigando, viver pedindo esmola. Então, nós não sabemos, irmãos, quanto tempo esse homem estava nessa situação, se realmente isso é um fato verídico, mas enfim, irmãos, o que nós sabemos é que Jesus estava com seus discípulos e ele vai se aproximando da cidade de Jericó. E ao chegar próximo à cidade de Jericó, muitas pessoas estavam com Jesus. Muitas pessoas estavam com Jesus. Ao ponto dessas pessoas ficarem alvoroçadas, dessas pessoas começarem a gritar, começarem a clamar. E esse homem estava sentado à beira do caminho, e quando ele vê esse alvoroço das pessoas, o texto sagrado diz que esse homem, ele vai questionar para alguém: escuta, o que está acontecendo? Aí alguém vai lhe dizer: olha, Jesus de Nazaré está passando. E quando ele ouve esse relato, irmão, de que Jesus ali estava passando, diz o texto sagrado que esse homem ele começa a gritar. É o versículo de número 38, diz então que ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, as pessoas ali passando, acompanhando Jesus, aquele alvoroço, as pessoas ali querendo receber algo da parte de Cristo, e as pessoas caminhando, fazendo barulho, e aquele homem se incomodou com um pouco daquele barulho, e ele vai perguntar: o que está acontecendo? E as pessoas vão dizer: olha, é Jesus de Nazaré, é ele que está passando. Nós não sabemos, irmãos, como foi que esse homem ficou sabendo acerca de Jesus. É bem verdade que não foi a primeira vez que ele havia falar acerca de Jesus, porque quando lhe é relatado que era Jesus de Nazaré que está passando, esse homem ele vai chamar pelo nome messiânico de Jesus. Ele vai dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então ele começa a gritar de uma forma, vamos dizer assim, desesperadora, ao ponto de que as pessoas, que é o versículo de número 39, estavam indo adiante dele, as pessoas começaram a falar para ele ficar quieto. Olha, os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto. Então, quando aquele homem ouviu falar: olha, é Jesus de Nazaré que está passando, então ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas que iam adiante começaram a ficar incomodadas, ao ponto de falar assim: fica quieto, não grita. Mas o texto nos informa, irmãos, que quanto mais
as pessoas o repreendiam, quanto mais as pessoas pediam para que ele ficasse calado, para que ele ficasse quieto, a Bíblia nos informa que ele gritava mais ainda. Observe no finalzinho do versículo de número 39, diz assim: mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, o relato que nós temos até agora, irmãos, é que aquele homem, que era filho de Timeu, segundo alguns historiadores, diz que os olhos dele lhe foi arrancado para que servisse de exemplo para a sociedade, para que a sociedade, o povo daquela época, não se rebelasse contra Roma. E ele agora vivia como mendigo, à beira dos caminhos, dependendo da ajuda dos outros, dependendo de esmola, dependendo de favores das pessoas para poder sobreviver. E ele já ouviu falar acerca de Jesus, mas até então ele não tinha tido esse contato, essa oportunidade de ter tido contato com Cristo. Mas o texto que nós acabamos de ler diz que Jesus estava se aproximando de Jericó, onde esse homem ficava mendigando, ficava ali pedindo esmola, e quando ele ouve o barulho da multidão, ele, incomodado com aquele barulho, talvez tenha sido a primeira vez que ele deve ter ouvido o barulho dessa forma, ele um pouco incomodado, ele vai perguntar para as pessoas, vai questionar as pessoas: escuta, o que está acontecendo? E as pessoas vão lhe falar: olha, Jesus, o Jesus de Nazaré que está passando. E ele ouve aquela palavra e começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. E as pessoas falam assim: não, fica quieto, fica calado. Mas aí o texto nos informa que ele começa a gritar mais e mais, talvez mais forte. Talvez, quem sabe, ele se colocou sobre os seus pés e começa então a gritar. E quando as pessoas até pensavam que ele ia parar de gritar, parar de clamar, aí o versículo de número 40 diz que Jesus parou. E de repente, irmãos, nesse momento que Jesus parou, quem sabe as pessoas poderiam até pensar: olha, agora nós falamos para ele ficar calado, ele não se calou. Quem sabe os discípulos também possam que tenha pedido para ele ficar calado, ele não se calou. Mas aí agora o texto vai nos informar, no versículo 40, que Jesus para. Aí, quem sabe as pessoas, os discípulos falam assim: puxa vida, agora vai ser o mestre que vai pedir para ele ficar calado. Agora vai ser o próprio Jesus, o filho de Davi, que vai pedir para ele ficar calado. Mas aí, irmãos, o que acontece é o inverso. Ao invés de Jesus pedir para que aquele homem se calasse, ao invés de Jesus pedir para que aquele homem ficasse mudo, ficasse no seu canto, sentado, pedindo a sua esmola, diz o texto sagrado que Jesus para e pede para que aquele homem fosse trazido até ele. E a Bíblia diz, irmãos, que aquele homem foi trazido até Jesus, e quando ele chega perto de Jesus, que é o versículo de número 40, olha só o que diz: o que você quer que eu lhe faça? Isso aqui é uma pergunta que Jesus fez para aquele homem. Quando aquele homem estava lá sentado, gritando, desesperado, pedindo ajuda, pedindo para que Deus, Jesus Cristo, viesse ter misericórdia dele, Jesus para e fala assim: olha, vai lá atrás daquele homem até mim. E quando aquele homem está se aproximando, Jesus faz uma pergunta: escuta, o que você quer que eu faça por você? O que você quer que eu faça para ti? De que forma que eu posso te ajudar? O que eu posso fazer por você? É uma pergunta que cabe a nós também neste momento, irmão. Quem sabe o momento que você está passando, a palavra de Deus vem para você nesta noite com essa forma, com essa pergunta: olha, o que eu posso fazer por você? O que eu posso fazer para aliviar o teu sofrimento, a tua dor? De que forma que eu posso te ajudar? De que maneira que eu posso ir ao teu encontro? E o que é interessante, irmãos, é que aquele homem, foi isso melhor dizendo, foi uma palavra, uma pergunta bem específica de Jesus para aquele homem, e a resposta dele também, irmãos.
você vê no final do versículo, que Jesus fala assim: respondeu ele, Senhor, eu quero ver. Então, irmãos, Jesus fez uma pergunta para aquele homem, e aquele homem já sabia o que ele queria. Às vezes, vem a palavra para nós e às vezes nós não sabemos o que queremos. Jesus pergunta: olha, o que eu posso fazer por você? De que maneira que eu posso te ajudar? E às vezes a gente fica sem saber o que responder, sem saber o que realmente nós estamos precisando. Mas aquele homem não, aquele homem, quando Jesus ele fez a pergunta, ele já sabia o que ele queria, o que ele estava precisando. Ele foi bem específico na sua resposta: Senhor, eu quero ver. Aí Jesus vai dizer no versículo 42, Jesus lhe disse: recupere a sua visão, a sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguiu a Jesus, glorificando a Deus. Então, amados irmãos, muitas das vezes nós pedimos algo para Deus, estamos ali clamamos por uma situação, clamamos por alguma coisa, mas aí quando vem a pergunta: olha, de que maneira que eu posso te ajudar? O que é que eu posso fazer por você? De que maneira que eu posso te socorrer? E às vezes parece que a gente fica meio que embaraçado, sem saber como responder. Senhor, o que realmente que eu preciso? Eu ainda não sei o que eu preciso. Mas aí o texto sagrado nos informa, irmãos, que aquele homem ele foi bem específico na sua resposta, bem direto, bem objetivo. Senhor, eu quero ver. É a pergunta que Jesus nos faz nessa noite. Escuta, o que eu posso fazer por você? De que maneira que eu posso te ajudar? Você sabe, irmãos? Você sabe responder para Jesus nessa noite o que realmente você está precisando? Você sabe responder para Ele o que verdadeiramente o que você quer, o que você necessita? Porque se você souber, irmão, seja específico na sua resposta. Amém? Mas eu falei no começo que nós vamos aqui retirar desse texto sagrado que nós acabamos de ler, irmão, três ensinamentos, irmãos. E o primeiro ensinamento de tudo isso que nós já falamos, o primeiro ensinamento que nós tiramos acerca da vida deste homem é a confiança. Porque, observe, queridos irmãos, a situação daquele homem era uma situação bastante difícil, irmãos, muito difícil. Imagine você viver à beira do caminho, dependendo de ajuda, dependendo de esmola e dependendo de favor das pessoas, mas ao invés dele culpar a si e aos outros pela situação que ele estava passando, irmãos, ele enxergou em Cristo a sua oportunidade de restauração. Então, muitas vezes, nós estamos passando por uma situação adversa, seja ela de qualquer cunho que seja, e às vezes a gente fica se culpando: puxa vida, mas você fez isso que eu fiz, a culpa é de fulano, a culpa é de tal pessoa, puxa vida, a culpa é de Deus, eu não merecia. Ao invés daquele homem culpar-se a si mesmo e culpar os outros pela situação a qual estava passando, ele viu em Cristo a oportunidade da sua restauração. Ao invés dele ficar se lamentando, né, se verdadeiramente aquilo que nós falamos acerca dos teólogos que falam que ele foi pego, o seu pai foi morto, os seus olhos foram arrancados, ao invés dele entrar com esse questionamento: puxa vida, eu não merecia, o meu pai foi morto, me arrancaram os olhos, e ao invés dele ficar com esse lamento, ele teve a confiança de que em Cristo ele poderia ter algo da sua vida restaurado. Então, ao invés de ficar se lamentando pelos cantos, caído, cabisbaixo, irmãos, tenha confiança plena em Cristo Jesus. É o versículo que nós já lemos, o versículo do 35 ao 38. Quero ler novamente com você, só para deixar memorizado na sua mente. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, o homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Então você vê, irmãos, o camarada estava lá à beira do caminho, mendigando, pedindo esmola, mas não estava reclamando. E o versículo 36 diz assim: quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando.
Pois bem, irmão, de repente ele falou, simplesmente mais um qualquer. Quantos outros já não passaram por aqui? Mas não, ele já ouvia falar acerca, já tinha ouvido falar acerca de Jesus. E no versículo de número 38 diz assim: então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha só o inverso da situação, irmão. Ao invés dele ficar lá sentado, lamentando, continuar pedindo esmola, lamentando acerca da sua vida, daquilo que ele estava passando, o texto nos informa que ele, então, ele começa a gritar. Ele põe-se de pé e começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, nesta noite, irmãos, nós tomemos isso como exemplo para a nossa vida, como lição para a nossa vida. Que ao invés de nós ficarmos sentando, cabisbaixo, lamentando, culpando-se a nós mesmos e culpando aos outros pela situação que muitas das vezes nós passamos, há momento de nós confiarmos em Deus, ver em Cristo a oportunidade da nossa restauração, da mudança da nossa vida. Então, esse é um exemplo bem clássico, irmão, de uma pessoa que estava numa situação, pode ter certeza, irmão, pior do que a sua, pior do que a minha. Porque, por mais, irmãos, que muitas das vezes nós falamos, puxa vida, eu estou passando por tal situação. Mas, irmãos, agora imagine alguém sem a visão. Imagina alguém que fica dependendo dos outros à beira do caminho. Imagina a situação. Mas aí nós tomamos isso como exemplo, assim, puxa vida, a situação daquele homem estava pior do que a minha, que é justamente o segundo ponto que eu quero falar com vocês, que é sobre a perseverança. Segunda lição que nós temos desse texto, que diz da seguinte forma: às vezes, aquilo que está difícil pode se tornar ainda pior. Olha só, ele que dependia das esmolas para sobreviver, ele viu ali uma grande oportunidade que lhe estava bem à frente, mas a multidão tentou lhe calar. Veja só, irmãos. Então, ao invés daquele homem, como eu já disse, ficar ali cabisbaixo, quieto, murmurando, questionando, ele viu aquela oportunidade em Cristo e ele teve a perseverança, porque nós vimos aí, irmãos, que quando ele começou a gritar, pedindo para que Jesus viesse ter misericórdia da vida dele, o que foi que aconteceu? As pessoas começaram a repreendê-lo. Cala a boca, fica quieto, o mestre não vai te ouvir. Mas aí, irmãos, aí entrou a perseverança daquele homem. O texto nos informa que ele gritava mais e mais, no versículo de número 39 que nós já lemos. Então, ele continuou perseverando. Então, às vezes, nós estamos passando por uma situação e muitas das vezes você ouve até uma palavra, né? Uma palavra, olha, você não vai conseguir, você não tem capacidade, você não é capaz. E às vezes a gente se amedronta ouvindo esse tipo de palavra, né? Ao invés de nós nos encorajarmos, a gente fica cabisbaixo, a gente fica lamentando, mas o texto sagrado nos informa que este homem, ele perseverou. As pessoas ficam quietas, fica calado, o mestre não vai te ouvir. E ele começou a clamar mais e mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ao ponto de que Jesus para e o manda chamar. Então, o que eu quero falar para você nesta noite, irmãos, é que continuemos a ter perseverança. Continuemos a gritar, continuemos a clamar, porque pode ter certeza, irmãos, Cristo está ouvindo o nosso clamor. Cristo está ouvindo o nosso clamor. Eu sempre tenho falado que a Bíblia é bem clara em nos relatar que nós não estamos sós. Nós temos o Espírito Santo Consolador. O próprio Jesus nos informou que nós não estaríamos sós. Amém? A terceira lição que eu quero extrair aqui desse texto, irmãos, é algo muito interessante mesmo, que fala sobre a visão espiritual. Primeiro ali nós vimos que aquele homem teve confiança, ele teve perseverança e acima de tudo ele teve uma visão espiritual. Visão espiritual, coisa que muitas das vezes nos falta, irmão. Coisa que muitas das vezes nos falta. Observe, fisicamente ele era cego, porém, espiritualmente
enxergava mais do que toda aquela multidão. Espiritualmente, ele enxergava ou enxergou mais do que toda aquela multidão. Porque, observe, queridos irmãos, enquanto as pessoas estavam ali seguindo a Jesus, quem sabe para receber um pedaço de pão, para receber ali um alimento, quem sabe ali para receber uma cura física, né? Ele viu algo além disso. Além dele receber a cura física, ele viu algo além disso. Que é o versículo de número 38 que eu quero frisar novamente com você. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Voltando a falar novamente acerca do título messiânico de Cristo Jesus. Então, aquele homem, irmãos, por isso que eu falei que aquele homem já em outra oportunidade deve ter ouvido falar acerca de Cristo. Porque quando ele cita o nome messiânico de Cristo, ele está reconhecendo que Jesus é o Messias. Então, aquelas pessoas viam simplesmente ali o Jesus que poderia dar-lhe um alimento, uma cura, mas ele estava vendo muito além do que o Jesus que aquelas pessoas estavam vendo. Ele estava vendo ali o Jesus Cristo, o Messias, o prometido, aquele que viria para o seu povo. Então, ele teve confiança, ele perseverou, e mesmo tendo a sua visão física comprometida, não conseguia ver absolutamente nada, mas espiritualmente ele enxergava muito mais do que aquela multidão. Aí eu te faço a pergunta nesta noite, irmão. Não é isso que acontece conosco muitas das vezes? Muitas das vezes, irmãos, nós estamos igualmente Bartimeu à beira do caminho, cego, falando fisicamente. Fisicamente, irmãos, nós estamos cegos, nós não conseguimos enxergar a grandeza de Deus nas nossas vidas, não conseguimos enxergar aquilo que Deus tem para fazer por nós. Mas, da forma que aquele povo estava, cego espiritualmente, aquele homem conseguiu enxergar além da sua cegueira. Ele falou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ao ponto que Jesus manda chamá-lo e vai fazer novamente aquela pergunta a qual nós já falamos. O que você quer que eu faça por você? É a pergunta que Cristo está te fazendo nessa noite. Do que você está precisando? De que forma que eu posso te ajudar? Em que área da sua vida eu posso entrar? O que eu posso fazer verdadeiramente por você? E a resposta daquele homem foi bem específica. Senhor, que eu torne a ver. O Senhor, que eu veja novamente. O Senhor, que eu tenha a minha visão restabelecida. Nesta noite, irmãos, você pode responder da mesma forma para Cristo. Senhor, eu preciso de uma restauração. Senhor, eu preciso ser curada ou curado em tal área da minha vida. Esse é o momento, irmãos, de você responder para Cristo a pergunta que Ele está nos fazendo nesta noite por intermédio da sua palavra. O que eu posso fazer por você? Cristo quer te ajudar, irmãos. Cristo quer nos ajudar nesta noite. Ao ponto de Ele estar dizendo novamente, eu estou frisando o que o Jesus falou para aquele homem. O que é que eu posso fazer por você? Jesus, Ele quer fazer algo por tua vida. Cristo, Ele quer fazer algo por você, irmãos. Aquilo que aquela multidão não pôde fazer por aquele homem, tenha certeza e creia que o Jesus que curou aquele homem é o mesmo que pode te curar. Jesus, Ele pode ir de encontro ou ir ao encontro da tua vida nesta noite. Ele quer te ajudar, irmãos, Ele quer te socorrer. Ele quer fazer algo por você. Acredite, confie, persevere. Não esteja com a sua visão limitada. Não sejamos nós como os incrédulos. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, que o Deus desse século, ele cegou o entendimento dos incrédulos para que essas pessoas não vejam, não enxerguem o resplandecer da glória de Cristo Jesus. Então, nesta noite, irmãos,
Abra sua visão espiritual e comece a enxergar as grandezas de Deus, as maravilhas de Deus na tua vida. Talvez você esteja até questionando: puxa vida, eu estou aqui da minha casa nesse período de quarentena, sem poder fazer nada, eu estou precisando disso, eu estou precisando daquilo. Como na verdade, irmãos, o que nós estamos precisando verdadeiramente é abrir os nossos olhos espirituais para enxergarmos verdadeiramente aquilo que Cristo já fez e aquilo que Ele quer fazer em nossas vidas. Deus, Ele quer fazer o melhor por você, pela sua família. Amém, queridos irmãos? Amém, irmãos? Que Deus em Cristo te abençoe, que Deus em Cristo te guarde. Não importa aonde você esteja, não importa se você está no trabalho, se você está em casa, quando você ouvir essa palavra, pode ter certeza que Deus, Ele vai falar ao teu coração. E o que Deus vai falar ao teu coração, repito uma vez mais, o que Jesus falou para aquele homem: o que você quer que eu faça por você? O que você está precisando nesta noite? Responde aí para Jesus. O que você está precisando nesta noite? Onde é que você quer que Cristo entre? Onde é que você quer que Jesus ele estenda as suas mãos? E aquele homem falou: Senhor, eu preciso ver. E Jesus falou para aquele homem: vê, a tua fé te curou. E aquele homem, a Bíblia diz que imediatamente ele começou a enxergar, começou a seguir Jesus, dando glórias a Deus. Então, irmãos, fala aí para Jesus. Fala para Ele nesta noite o que você está precisando. Qual é a área da sua vida que você quer que Ele entre. Porque muitas das vezes nós permitimos que Jesus entre em algumas áreas da nossa vida. Senhor, eu preciso que o Senhor entre nessa área. Mas há áreas que verdadeiramente Cristo quer entrar. Fisicamente falando, aquele homem tinha problema aparentemente somente na vista, que já era algo muito penoso. Mas ele foi específico. Senhor, eu quero ver. Senhor, eu não estou conseguindo enxergar. Senhor, me ajuda para que eu consiga ver novamente. Então, nessa noite, seja objetivo, seja claro. Senhor, eu preciso que o Senhor entre nessa área específica. Você sabe qual é a área que Jesus precisa entrar. Eu sei qual é a área que Jesus precisa entrar na minha vida. Todos nós sabemos. Então, nesta noite, irmãos, é noite de nós verdadeiramente sermos sinceros diante de Deus. Senhor, é nessa área que eu quero que o Senhor me ajude. Se é na saúde, se é na parte espiritual, se é na área sentimental, se é na área financeira. Seja sincero, irmãos. Eu tenho certeza e creio que Deus, Ele vai fazer o melhor por você. Amém? Deus abençoe. Vamos fazer uma oração em nome do Senhor Jesus, para nós encerrarmos para a glória de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te damos graças, ó Deus, por estarmos em Tua presença. Quero te louvar nesta noite, Senhor, porque o Senhor tem nos concedido uma oportunidade mais, ó Senhor, de falarmos acerca da Tua palavra. Ó Deus, diante daquela situação que aquele homem estava à beira do caminho, Senhor. Deus, ele estava ali precisando de ajuda, ele dependia de esmola para sobreviver. Mas, ó Senhor, acima de tudo, Pai, mesmo diante daquela situação adversa, aquele homem ele teve confiança em Ti, ele perseverou em clamar o Teu nome, Senhor. E, ó Deus, ele teve, Senhor, ali a oportunidade, Senhor, de falar para Ti o que realmente ele estava precisando. Deus, nessa noite, que nós possamos ter a mesma confiança daquele homem, que nós possamos ter a mesma perseverança, Senhor, e que nós possamos ter uma visão, Senhor, uma visão não limitada, uma visão terrena, mas uma visão espiritual, Senhor, acerca daquilo que o Senhor pode fazer por nós, acerca daquilo que o Senhor já fez por nós. Ó Deus, eu quero te apresentar, Senhor, todas as famílias, ó Deus, eu te apresento as famílias ali, ó Deus, da nossa congregação, ali no Jardim São Fernando. Peço a Ti, ó Deus, que o Senhor continue abençoando a família de cada um dos Teus filhos.
Vai de encontro, ó Deus, à necessidade de cada um deles. Deus, que o Senhor continue abençoando poderosamente a vida dos nossos filhos, ó Pai, das crianças, dos jovens, do adolescente. Te apresentamos, ó Deus, a nossa nação, te apresentamos, Senhor, os nossos governantes. Pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor ajude, Senhor, dê sabedoria, ó Deus, para que esses homens, ó Deus, que estão no poder, ó Deus, possam, meu Deus, em nome de Jesus, conduzir essa nação, Senhor, debaixo do temor da Tua palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, nós Te clamamos nessa noite, porque em Ti confiamos. Pai, que a Tua boa mão, Senhor, esteja sobre as nossas vidas, Senhor, que nós possamos, ó Deus, ter um término de noite abençoado em Tua presença. É o que eu te peço, já te agradeço, em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.